Dando início a mais um episódio aqui do PodGoCast nessa noite, aqui no Campai Blue, né? O flamboyante todo decorado aí com esse clima natalino. E nada melhor do que a gente receber esse cara maravilhoso, especial, que é um talento goiano, que já nasceu com esse dom aí de poder contar histórias e fazer a gente viajar nesse mundo maravilhoso. E hoje nós vamos viajar no mundo dele, né? Ele que é um convidado especial maravilhoso, que aceitou estar aqui com a gente para bater esse papo muito legal. Eu e ela. Isabela, tudo bem, Isabela? Bem, você? Tudo Mais jóia? juntos aqui. Pra mim é uma honra, porque eu sou muito fã, né? Você sabe? Sim. Muito fã do trabalho dele. Meu Deus. Maravilhoso. Parabéns. Premiadíssimo, né? Estamos aqui recebendo o Cristian Queiroz hoje, então, gente, muita alegria em mais um episódio do PodGoCast. Muito obrigado para você, né? Marque aí o sininho aí, siga a gente, curta aí nossas redes sociais também. Fique à vontade, a gente sempre vai estar atualizando todas as informações. Agradecendo mais uma vez o Campai Blue aqui do Flamboyant, a todo o nosso staff aqui, a toda a equipe que nos ajuda. Cristian Queiroz é premiadíssimo, né? Já ganhou o Ângelo Agostini na categoria Mestre em Quadrinhos Nacional e foi premiado pelo SND, o Society for News Design, de Nova York, pela Abrigaf Goiás e prêmio Jaburu, Destaque Cultural de Goiás, enfim, depois a gente vai contando um pouquinho mais essa premiação toda, afinal, são 33 anos comemorados com muita alegria, né, Cris? Bem-vindo ao nosso podcast aqui no PodGoCast. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria também estar aqui com vocês. É sempre bom poder falar do trabalho que eu faço, ter um contato com o público. Para mim é sempre muito prazeroso e pode ter certeza que vai ser uma noite bem animada pra gente. Vai sim, vamos viajar aí nesse mundo maravilhoso, né? Que sai dessa mente espetacular que começou lá com 5 anos de idade, né? Você começou a desenhar com 5 anos, né, Cris? E daí, e foi daí que surgiu, assim, seu famoso personagem Cabeça Oca, né? Como foi isso, assim? A sua mãe percebeu isso? Teve o feeling dos familiares também? Como é que foi desenhado isso na sua cabeça para que fosse colocado no papel? Então, eu comecei a desenhar quando eu comecei a dar meus primeiros passos. A minha primeira tirinha foi na parede, né? Ah, Para legal. desespero da minha mãe, eu rabiscava todas as paredes. E aí ela trazia os cadernos de desenho e eu fui saindo das paredes e indo para os cadernos e funcionou. E ela tinha amigos que tinham bancas de jornais e livrarias, então ela sempre estava trazendo para mim gibis, livros. Eu tinha uma madrinha também que trazia sempre livros e me contava histórias. E minha mãe fazia belas artes, então ela estava sempre pintando quadros ali à minha volta. Esse era o meu primeiro cenário ali, ainda bem pequenininho. E aí eu recortava os gibis e os livros para montar uma outra história. Eu era contador de história, desde pequenininho. Então, à noite, quando a família chegava, eu tinha ali uma historinha nova para contar para a família, sempre. Então, só que eram com os personagens da Disney, da Turma da Mônica, de outros livros que eu tinha de contos de fada. Então eu misturava ali aqueles personagens e criava uma história nova. E até que chegou um momento em que eu gostava ali de ler de folhear, né, os meus livros e gibis. Só que chegou um momento que eu abria e estava cheio de buraco, né? Eu falei, nossa, eu não quero mais recortar os meus livros e os meus gibis. Eu vou criar um personagem para isso não acontecer mais. Fazer um roteiro.
Porque eu contava, e às vezes não tinha as figurinhas todas para contar as histórias, né? E eu preenchia com os desenhos, com os meus desenhos. Falei, eu vou criar um personagem. E aí eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Aham. Eu estava ali em frente o espelho da sala, com uma folha de papel. Comecei a me olhar e falei, eu vou me desenhar e eu vou criar minhas Aham. histórias. Porque eu criando um personagem inspirado em mim, eu vou poder contar as histórias que acontecem comigo. Foi como eu pensei na época. Aí eu ali fiz uma cabecinha redonda, porque minha cabeça era bem redondinha. O cabelinho cobria a orelha, né? E eu tinha os olhinhos bem assim, pretinhos, né? E eu fui fazendo ali o desenho, com aquela carinha do Cabeça Oca. Minha mãe, ela ia passando no corredor da sala, ela viu a cena e ela falou, mas você é um Cabeça Oca, né? Fica aí se desenhando em frente ao espelho. Eu achei muito engraçado, eu nunca tinha ouvido Cabeça Oca. E aí eu resolvi então batizar o personagem com aquele nome. Virei para minha mãe e falei, olha mãe, quando eu crescer, eu vou publicar livros, eu vou publicar revistas em quadrinhos, eu vou publicar historinhas nos jornais e eu vou ser bem famoso. Foi assim, espontâneo isso. E ela, nossa, maravilha, né? Ela acreditou e a partir daquele momento aquilo passou a virar uma regra para mim. Aquilo era como se eu soubesse o que eu ia fazer na vida e fosse estipulando metas para minha vida, né? Que legal, Cris. E não parei mais de desenhar o Cabeça Oca desde então, Como né? é importante essa coisa, né, que os pais que realmente encaminham a criança para o mundo da arte, né? Quando não tem esse bloqueio, Foi né? muito De importante. falar, não mexe com isso, não, vamos. Isso Que mesmo. legal quando você tem esse incentivo, né? Porque foi isso que mudou a sua vida, né? O Inclusive, fato dela te incentivar. foi demais. Na escola também eu tive um incentivo muito importante, eu nem lembrava mais disso. No sábado eu estava fazendo uma palestra e no meio da palestra eu me lembrei desse detalhe. Eu tinha uma professora, que é a professora do Cabeça Oca, a professora Marlene, foi minha primeira professora. E eu me lembrei nos primeiros momentos ali na escola, logo depois que eu criei o Cabeça Oca, em que ela distribuiu desenho de uma menininha num cenário assim de um campo florido para a gente colorir. E ali eu perguntei para ela se eu poderia, ao invés de colorir aquele desenho, eu fazer o meu desenho, que era um desenho para colar na primeira página do caderno. E ela, na época, ela ficou assim, falou, interessante isso, você me deu uma ideia boa. Olha, pode colorir, quem quiser colorir esse desenho pode, mas quem quiser também fazer o seu próprio desenho, Pode. vira a folha e faz do outro lado. E aí metade da sala fez isso, né? Muita gente fez. E ali eu fiz o meu desenho e ela passou a ser uma incentivadora na escola, porque eu era diferente das outras crianças. A forma de pensar, de raciocinar ali, de estar escrevendo e desenhando, e tudo que eu aprendia, eu desenhava, que eu estava aprendendo, para me ajudar a memorizar. E aí acabou que com o tempo, praticamente eu não estudava para as provas, porque eu tinha o meu método de estudo, que acabou que funcionou bastante particular. E eu fazia isso para ter mais tempo para desenhar, Legal. porque a vida toda eu estudei escola pública, mas a escola pública também é puxada, né? Ela E esse tem método de estudo, ele era para todas as outras matérias também ou para tudo, para tudo. que legal, Até Cris. hoje, Hã. para memorizar algumas coisas, eu tenho que ficar desenhando. Uhum. Enquanto eu estou explicando alguma coisa, já viu aquela muita gente faz isso, né?
Eu vou te explicar, mas eu preciso ficar mostrando aqui num desenho aqui. Eu preciso mostrar, você vira Entendi. para cá, você vai para lá. Desenha. Não é? Tem gente que faz isso. Eu sou assim, eu tenho que estar desenhando para facilitar, tanto para a pessoa quanto para mim. É a construção, né, desse personagem, a construção de você como um ser humano, como cidadão também, né, Isabela? Foi muito importante o estímulo dos dois lados, né? De dentro de casa e na escola também, Deu né? Das sorte, né? pessoas Porque ele terem pegou pessoas que exatamente. incentivaram. É Muito verdade. bacana E tem isso. uma coisa legal, assim, que eu não sei se era comigo, né? Mas os meus professores me incentivavam muito. Hum. Eu fazia gibis. Desde pequeno eu fazia gibis. Eu dobrava a folha de papel, escrevia a história, tirava cópias, pintava as capas, grampeava e vendia. E os professores compravam. Todos os meus professores, eles compravam os gibis que eu fazia. Então, eles eram meus fregueses. Então, já além de desenhar, ainda já começou a empreender lá no colégio, né? O meu primeiro gibi, minha primeira escola foi o Dom Abel, lá no setor universitário. Sim. Então, quando eu fiz o meu primeiro gibi, eu fiquei planejando como vender o gibi. O que eu fiz? Eu fui para a porta da escola, antes de bater o sinal. Aham. Eu fiquei esperando ali, eu senti que estava perto da hora, corri para a porta. E tocou o sinal, eu estava com o meu gibi na mão, com 7 anos de idade, gritando: olha o gibi do Cabeça Oca, quem quer comprar? Quem quer comprar? E a meninada ia saindo ali, né, todo mundo olhando, aí um menino parou e comprou o gibi. Para mim foi uma glória, né? Eu vendi Boa. o gibi do Cabeça Oca. Só que ali também, na hora que eu terminei de vender o gibi, eu falei, ixi, agora eu não tenho mais o gibi. Número 1, perdi o número 1. Atenção, quem tiver o número 1 do Cabeça Oca, pago bem, me procurem. Contatos. E atenção Agora. aí, né? Você Contatos que aqui, entre em comprou, né? contato com o Podgo Cast. Um bom point. Isso aí. E eu estarei aí pagando um bom, Vale uma fortuna, hein? uma fortuna aí para o número 1. Vale. Agora, a gente vê que você teve essa história sempre, tudo foi muito precoce, Christian, para você. E a sua primeira tirinha, eu até trouxe aqui umas, gente, olha, que todo dia é a minha diversão, tá? De manhã, ó. É maravilhoso isso aqui, maravilhoso. Ouro. E a primeira tirinha foi publicada no Popular, não foi isso? Aqui em Goiânia? Foi. E você tinha 16 anos. 16 anos. Foi tipo assim, uma mega emoção. Essa publicação completou sábado agora, dia 5 de novembro, 33 anos. Uau! Quando eu procurei o jornal, a sempre minha mãe ficou pegando no meu pé, adolescente ali o dia inteiro fazendo gibi do Cabeça Oca. E assim, não era só o gibi do Cabeça Oca, porque eu sempre fui muito enjoado. Eu gostava de fazer muita coisa. Hoje eu tenho já 40 livros publicados. Na Uau. época eu Nossa. fazia 5, 6 gibis diferentes por mês. Então tinha o gibi do Cabeça Oca, o almanaque do Cabeça Oca, as novas piadas do Cabeça Oca. Tinha uma série de publicações. Eu tinha o Magrão, que era um outro personagem que eu tinha, que era um zumbi que Um zumbi. ele adorava comer gelatina. Ao invés de, ele detestava cérebro. Ele gostava de comer gelatina. Então ele ia nas casas para comer gelatina, para ir atrás de gelatina, mas o povo ficava com medo e tal, porque ele era um ser assim, todo de ossos, né, estranho. Acabou que esse personagem tinha gibis e ficou lá para trás e tal. Mas enfim, eu com aquele material todo, minha mãe, olha, você precisa procurar a organização Jaime Câmara. Na época não era grupo, era a organização Jaime Câmara. Você precisa ir lá, leva para eles direcionarem, falar se tá bom, se não tá, o que fazer, quem procurar. Aí eu fiquei pensando, tá bom, de tanto ela insistir, eu fui. Cheguei lá. Você foi nervoso ou você foi assim tranquilo? Tipo, que ideia deu? Eu fiquei planejando uma forma de Aham. ir lá, né?
E aí eu resolvi ir na hora do almoço. Eu pensei, na hora do almoço vai estar todo mundo para o almoço. Então vai ser mais fácil de entrar. Aí eu cheguei Engano. lá. Lê do engano. Pois é, eu cheguei lá e aí, para entrar, eu inventei uma história que eu era sobrinho do editor do jornal. Olha isso. Esperto, hein? Pois é. Eu tenho vergonha de falar isso, né? Porque E quem era o editor do jornal na época? na época era o Reinaldo Rocha, Reinaldo Rocha. 1989. Seu Reinaldo. Seu Reinaldo. E aí eu cheguei e não tinha ninguém na redação. Eles deixaram eu entrar. O sobrinho do seu Reinaldo pode entrar. Eu entrei. E aí eu fui subindo, procurando onde é a redação do jornal. É pra lá, é pra lá, é pra lá. Eu cheguei. Tá lá, redação. Abri a porta, era uma porta grande. Eu abri. Não tinha ninguém na redação. Eu vi lá assim, uma portinha escrito editor. É aqui mesmo. Abri a porta, eu entrei na sala dele, era uma sala fechada, entrei, fiquei lá dentro, sentado, esperando, sem almoçar, morrendo de fome, me pegando. Abri, eu tinha uma pastinha verde de elástico, eu abri e eu fui colocando os gibis na mesa dele, tirei tinha um monte de papel na mesa, Que legal. juntei tudo, os papéis dele, tirei da mesa, falei, um monte de papel, né? Vou colocar umas coisas mais legais, os meus gibis. Aí eu enchi de gibizinho assim na mesa dele e sentei, fiquei olhando, falei, não, deixa eu mudar. Eu troquei. Olha, eu fiquei até 3 da Distraído. tarde. Eu fiquei até 3 da tarde nessa Ixi. brincadeira, era meio-dia. Trocando os gibis de posição. Trocando os gibis de posição, achando um jeito assim de ele olhar e achar bonito. Aí, de repente, ele chega. Quando ele chegou, ele olhou, eu falei, quem é você? Como é que você chegou aqui? Já assim, Você não falou rindo. assim, bença, tio. Que decoração é essa? Não falei bem essa dia, mas eu disse pra ele, Bença, tio. eu fiquei com vergonha na hora, mas eu falei, olha, eu queria que você olhasse os meus gibis que eu faço desde criança, mas eu imaginei que se eu falasse que eu queria te mostrar gibis e que eu tinha 16 anos, você não ia me receber, porque eu sou uma criança. E naquela época, 16 anos, eu era realmente uma criança. Era um menino. E eu entrei aqui e disse que eu era seu sobrinho. Eu quero te pedir desculpa por isso. Nossa, entregou o ouro. Eu entreguei. Mas eu queria que você olhasse os meus desenhos. Ele começou a rir muito. Eu falei, tá bom, eu vou olhar. Ele sentou, ele olhou e falou assim, você que faz? Eu que faço. Aí ele falou, cabeça oca, começou a rir. E aí começou a folhear e eu percebi que ele estava lendo. Uhum. E ele começou a rir. Ele falou assim, você copia essas histórias de onde? Olha. Eu falei, não, essas histórias eu que escrevo. Aí ele olhou para mim e falou, você escreve? Sim. Aí ele começou a pegar outro, puxar, olhar. Tá, aí os desenhos você copia da onde? Eu falei, não, eu que desenho. Aí ele falou, mas você desenha e escreve? Mas Já brilhou assim, o olho dele, né? ninguém nunca você nunca copiou isso de lugar nenhum? Eu falei, não. E cabeção que você tirou de onde? Eu contei a história da minha Da mãe. sua mãe. Aí ele falou, olha, que legal isso. Ele foi olhando um, olhando o outro. Ele falou assim, eu quero saber quais são os seus planos. O que você sonha na sua vida? Eu falei, não, eu recorto tirinhas de jornal, como você fez. Eu adoro. Desde pequenininho eu recorto tirinhas. E eu colo em folhas, e eu coleciono isso. Eu adoro tirinhas. Eu tenho o sonho de publicar tirinhas em jornais. Eu quero publicar gibis também. Eu quero também publicar livros do Cabeça Oca. E eu quero fazer um monte de coisas. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, ou se eu vou conseguir fazer tudo, mas eu também quero publicar desenhos animados, eu quero publicar, quem sabe, ir para o cinema. Eu quero fazer um monte de coisa. E ele ficou me Só faltou olhando falar, ali. quero ganhar prêmios. Nem pensei nisso. Nem sonhava com prêmio. Ele ficou olhando para mim, olha, você está contratado. Nossa. Eu fiquei assim olhando para ele, falei, como assim contratado? Como assim? Ele falou, não, você não sonha publicar as suas tirinhas em jornais? Você não recorta como você faz? Você não recorta e cola?
Você não coleciona isso? Sim. Então, olha quanta coisa você trouxe aqui para mim. Você vai começar publicando no maior jornal do estado de Goiás, no Jornal Popular. Com 16 anos, Uau! hein? Que legal, cara. Na hora, eu fiquei, assim, chocado. Falei, e agora? Falei, agora você vai embora para casa, você vai começar a publicar daqui a um mês. Daqui a um mês você vai Vai estrear, almoçar. vai almoçar, que tá tarde. Daqui a um mês você começa a publicar, você vai, eu vou te indicar aqui uma pessoa que você vai conversar, que era o Márcio Amaral, era o editor, o cara que criou o Almanac. Você vai conversar com ele e logo você começa a publicar. Ele vai marcar a data, acho que daqui a um mês você já começa a publicar seu material no jornal. E eu fiquei assim, passado. A primeira porta que se Anestesiado. abriu de verdade. Foi. Eu tinha um ano atrás, antes aqui disso, eu tinha ganho um concurso da Caixa Econômica Federal. Lá em casa a gente era muito pobre. Faltava tudo lá em casa. Minha mãe construiu uma casa pra gente que a parede não tinha reboco, não tinha pintura, a janela não tinha vidro, a gente não tinha banheiro, usava o banheiro da casa da minha avó, que morava do lado. Nos primeiros anos, no primeiro ano não tinha energia elétrica, porque não tinha um padrão para puxar energia para casa. Eu desenhava à noite com vela, acendia a vela para desenhar. Estudei a vida toda em escola pública. E quando eu ganhei esse concurso, eu lembro que eu ganhei um checão grande. E era um concurso nacional, ganhei primeiro e segundo lugar. E com aquele dinheiro eu ajudei minha mãe a reformar a casa. E eu Coisa não tinha, linda, eu não gente. tinha dinheiro para comprar o meu almoço ali no jornal. Caramba. E eu peguei o dinheiro do ônibus para comprar uma ficha telefônica para ligar para minha mãe, para contar para ela que eu tinha sido contratado. E minha mãe chorou muito do outro lado do telefone. E eu chorei muito do lado de cá, porque eu sabia que naquele momento a nossa vida Uau. ia ser diferente, né? E aí eu liguei, a gente conversou e tal, e aí eu fui embora para casa a pé. Lá do Jaime Câmara até o Conjunto Aruanã, Riviera. Mas você foi sorrindo, Fui né? feliz da vida, Cantando. orgulho da família, meu avô Sem ficou tão almoço, mas contente, minha feliz da avó, vida. feliz da vida. Te emociona muito isso, né, Cristian? Emociona. Voltar e lembrar disso, quando assim, aí eu começo a falar de detalhes, aí vai ficando mais, a gente sente o cheiro da tinta, né? A gente vai... Chora não, que eu choro também. A gente vai, né, Isabela, Ah. construindo toda essa história, esse enredo na nossa cabeça, né? E a gente vê o quanto que você é iluminado, né? Você veio para uma família, né, preparado para construir junto com a sua família essa história, né? Você vê que tem uma participação importante de todos aí, né, dentro da Muito construção importante. e demonstra para quem está a acompanhando mãe o dele foi podcast nesse momento, né, importantíssima, Isabela, né? que a importância da coragem, né, das atitudes, né, de você acreditar nos teus sonhos. De ter o foco, né? Eu acho que a Isso. criança tem que ter um foco, isso foi muito importante. Aí você... Eu gosto muito de falar para as crianças a questão, assim, da gente... A mãe da gente, ela tem um sentido, que o Homem-Aranha tem de sentido aranha, eu acho que a mãe da gente tem esse sentido aranha. Mãe aranha. Ela sente quando tem que ir, quando tem que recuar, quando não é a pessoa certa, quando é a pessoa boa, quando o filho está acertando ou errando, ela sabe. Ela sabe. É uma coisa assim, é inexplicável isso, né? Eu já te falei uma vez, né, que a sua história se confunde muito com a minha. Já Porque eu falou. comecei com 5 anos de idade também, e eu falei a mesma coisa para minha mãe, sabe, Isabela? Que eu seria comunicador, que eu trabalharia com comunicação. Eu não sei aonde, mas eu trabalharia com comunicação, porque eu assistia muito Silvio Santos na época. Que Domingo, legal. né, família reunida, então a gente assistia muito. Eu sempre falava, que você é isso aí ainda. Alguma coisa você é da comunicação. Não sei. Bom, eu aos 5 dava engraçado muito isso, né? trabalho para minha mãe, mas tudo bem, gente. Estava Cada um, sendo cada treinada um com a para ir sua ao banheiro. história. Estava sendo treinada para ir ao banheiro. Cada um com a sua história. Pronto. Aí tá, você entrou no popular, né, Cris?
E aí começou a sua carreira ali no popular, né, Rapaz, com a sua a com a primeira sua ti tirinha que eu publiquei hum, era metade do tamanho dessa aí praticamente. Era muito pequenininha, era muito pequena. Era uhum. metade dessa? Você tem ela Era guardada assim, era essa reduzida. você tem ela guardada Para Olha até hoje? metade do tamanho, só. não dava para ler, não dava É. para ler. O editor na época, eu não sei se era um teste comigo, Uhum. mas ele colocou assim: "Ah, põe nesse cantinho aí". Só que ele não contava com uma coisa, as crianças. Não contava com a minha astúcia. As crianças, elas liam, elas conseguiam ler. Hoje, assim, você pega a tirinha, as Uhum. primeiras que saíam, você tem que fazer força para você ler, porque Muito era pequeno. muito pequenininho. Os meninos liam. Aí começou a Legal. acontecer um fato curioso: cartas. Eu ia perguntar isso, como é que chegava Cartas, esse feedback lá na redação, cartas, né? cartas e cartas chegando. E aí eu comecei a levar para casa sacola de cartas. Era muita carta chegando. Caramba, meu. Eu levava por semana um saco daqueles de lixo preto. Aham. Me davam um saco de lixo preto no começo, e eu colocava tudo ali, ia de ônibus, levando aquelas cartas. Olha, Caramba. E gente, que você legal. lia você tem guardado essas cartas hoje, parte delas? Alguma Uhum. coisa eu tenho guardado, porque foi chegando um ponto que era coisa Hum. demais, e aí eu, para não ser Tinha que despejado ter de um casa, quarto só para para não guardar ser as ca despejado de casa, eu tive que começar Isso a as abrir mão de crianças algumas coisas. escreviam? As crianças escreviam, contavam que gostavam, que achavam legal, que Olha, era divertido, e eu comecei a ganhar espaço. Comecei a ganhar mais espaço no jornal para publicação. Foi assim que a história foi crescendo sim. de tamanho ali dentro, Aí porque, você por conta desse retorno. e você conquistou um público que até então, para um jornal, né, que foi as crianças, né, que esperavam aquela tirinha ali para poder conferir as histórias. Você E trouxe foi um público virando uma coisa, uma mania, né, é, todo mundo tinha aquela mania de pegar para ler, de já virar o almanaque, sim, olhar na sim. contracapa do almanaque para ler a história, Aham, levar para a escola, todo mundo na escola ler. que Então, legal. tinha essa, esse conquistou, né, um E público. muitos daqueles que são leitores hoje, né, dessas plataformas digitais, com certeza são muitos, foram muitos, foram leitores das tirinhas, eu né. conheço muitos fãs que, assim, hoje têm filhos, alguns netos, e que nos eventos que eu promovo, lançamento de livro, eles vão e levam, os filhos e falam: "Olha, eu na verdade, o seu fã sou eu estou trazendo meu filho para te conhecer". Nossa, acontece muito isso. É É, uma coisa assim que vai passando, sim. vai continuando. Porque 33 anos, gente, eu às vezes eu me assusto quando eu paro para pensar. Quanto Por tempo que tem, né. porque 33, cara, pega quantos anos dura a sua infância? Hum, 5, 10 no máximo, né. Será que dura tudo isso? Hoje em Às dia, vezes os não, meninos né, com hoje 11 não. anos Mas eu já acho que o interessante do seu trabalho é isso, que você tem esse resgate, porque todo mundo tem uma criança, Uhum. ninguém perde a sua criança. Eu acredito nisso. mas E o você meu tem esse público ele resgate tem, assim, também, né, meio de que um rompimento comigo. Ali com 11, 12 anos, ele já não quer mais. eles têm vergonha de mim. Eu vou na escola, gente, é engraçado demais, eu vou na Tem escola, passagens, né, depois volta, né. os meninos de 5º, 6º ano ali, eles ficam doidos querendo aproximar de mim, mas aquela meia coisa. 7º, 8º, 9º ano, eles passam, eles olham assim, meio, tipo, eu não posso olhar muito, né. Já os grandões, aí eles já começam a voltar, né. Sim, "Olha, minha infância é você, cara". Daqui a pouco você vai ter que fazer igual o legal, Maurício, né, cara. criar o cabeça teen, né. Eu já estou pensando nisso, Ah, que eu tenho Isso pensado tá legal. nisso. crescendo aí, né. Porque É, a você Turma fica da com Mônica um fez vão isso, ali, né, e é. aí eles Uma começam a outra acompanhar uma outra linguagem. linguagem, depois eles voltam, eles querem ler de novo Aham. o Cabeça Oca das tiras. Aí, Legal. galera, aguardem aí, hein, o Cabeça Oca teen, já pensou, hein? Vem aí. Eita! Cristian, depois aí você entrou no popular, tal, você foi buscar mais informação, né, você, buscou
um curso na UFG, que foi design gráfico, né? Estudei, me formei em design gráfico. Isso. Apesar de ter iniciado aí nos desenhos tão cedo, você optou por estudar também tem algum professor especial, algum fato que marcou essa sua passagem na UFG? Porque nas universidades você constrói ali uma personalidade do jovem para o adulto, você começa a ter essa percepção de novas responsabilidades, né? Tem algum momento, alguma passagem legal, né, nessa sua passagem pela UFG? Então, eu demorei muito para terminar meu curso. Hum. Meu curso de 4 anos durou 12, mais ou menos. Eu entrei, tranquei, voltei, tranquei de novo. Porque o que acontecia? Eu queria fazer a faculdade, Mas você se mas identificava com esse curso. eu queria fazer o curso, eu queria Uhum. muito ter o curso, eu queria muito ter o meu diploma, eu queria muito, porque você cresce, tem alguns planos que, assim, coisas que você não abre mão para sua vida. Uhum. E ter um diploma era um deles. Eu precisava ter o diploma, eu queria. Mas a minha vida profissional não estava me possibilitando isso. Chegou um momento que eu falei: olha, não dá, eu tenho que fazer. E para fazer a faculdade, eu precisava ficar sem dormir. Para fazer os trabalhos de faculdade, eu tinha que fazer durante a madrugada. Era o único horário que dava para fazer. Então foi Uhum. muito difícil fazer a faculdade. Para mim foi muito difícil. Mas eu consegui, eu fiz. Fiz muitos amigos, professores gostavam muito de mim, gostavam muito do meu trabalho. Tinha também o grupo dos invejosos, né, que me Sempre tem, né? tiravam. Não, Infelizmente, pois né? é. Haters. Fazer trabalho em grupo, para mim, era muito difícil. Muito. Mesmo? Que Eu não loucura. conseguia grupo, ninguém queria fazer trabalho comigo. E uma professora que me marcou muito foi a Cissa Fittipaldi. A Cissa, ela é conhecida no mundo inteiro por conta do trabalho dela de ilustração, e eu tive a honra de tê-la como professora de ilustração na UFG, e ela pegava muito no meu pé, assim, coisas impublicáveis, eu não posso dizer as coisas que ela dizia, né, mas ela falava: "Tira o lápis, tira o lápis, eh, solta essa mão tá dura". E ela esbravejava muito, né. Então, no final do curso, no último ano, foi o ano que eu publiquei meu primeiro livro, e ela escreveu um prefácio do do livro, então foi muito legal, assim, ter essa relação com ela ali dentro, porque eu já era muito exigente comigo, eu passei a ser mais exigente. Ela foi boazinha no prefácio? Ela colocou: "Eu falei pra você, Tira a mão! tira a mão". Já pensou? Foi Ela generosa ou foi um pouquinho mais dura, assim? ela foi as 2 coisas. É? Ela contou um pouco ali no prefácio de quem eu era, né. Essa pessoa, que ela no prefácio foi bacana que ela escreveu, porque ela falava que era difícil acreditar que existia alguém com uma cabeça tão avoada e um coração tão grande. Tão oca. Uma cabeça tão oca e um coração tão grande. Mas que existia, essa pessoa era eu, e ela tinha muita alegria de ter sido a minha professora. Isso. Ouvindo você falar isso, eu fico imaginando o eco, né? Às vezes a professora está falando lá, né? Ô Cristi, ô Cristi, ô Cristi, ô Cristi. Cadê você? Cadê você? Cadê Até você? chegar, né, Cadê você? até chegar. Daquele eco, né? Porque você, às vezes, eu entendo, Cristi, porque às vezes você tá numa aula ali, mas você tá vem um insight de um diálogo do que do que você sempre construiu, né? Que são essas tirinhas, enfim, esse diálogo, né? E de Esse é um repente problema meu, eu dou você essa até mostra ser voada. assim, você Eu de sou vez em assim, quando você dá uma desligada. eu dou.
Dou uma desligada, assim, de ir para um outro universo, onde eu me encontro com Cabeça Oca, e ali a gente cria as nossas Ah, mas sem isso aventuras. aí você não seria o artista que você é, né? Outro dia eu estava num debate e no meio do público estava ali minha filha, minha esposa, né? E elas estavam sinalizando para mim e gente, eu estava de Tipo, cabeça baixa oi! e eu estava longe, longe, eu estava lembrando de umas coisas que me Aí onde vem o aconteceu eco, né? num outro momento na infância, Criança, que tinha a ver com o que eu ia falar, né? E aí aquilo ali ficou vivo para mim e eu desliguei. E elas olha, estão lá balançando, que elas queriam que eu levantasse a cabeça. Levanta a cabeça, levanta o corpo, você tá. Porque eu fui assim, eu fui abaixando a cabeça, abaixando o corpo e entrando naquele mundo. Na verdade, eu estava longe. E eu nem percebi. De repente eu levantei, olhei, aí eu falo, levanta a cabeça, levanta o corpo. Aí depois elas foram ufa! brigar comigo. Como? Onde você estava? Nossa, estava Eu tava longe. batendo papo com meu amigo, Tava longe. o criador e a criatura, né? É. Que legal. Fui Bacana. longe, fui Você longe. você às vezes ouve, você sonha com cabeça Já oca, assim, sonhei, ele já conversa. sonhei. Eu tive 2 sonhos bem interessantes, que eu Ele vou contar para conversa com vocês. você, é ótimo. O primeiro livro do Ah, Cabeça Oca, eu estava com ele pronto, ia mandar para gráfica, e eu tive um sonho com o Cabeça Oca. O livro chamaria As Mais Loucas Peripécias do Cabeça Oca. Era o nome do livro. E aí eu sonhei com o Cabeça Oca, dizendo para mim: "Não põe esse título, troca, troca. O nome do livro tem que ser Elétrico, Neurótico e Sem Juízo". E foi, hein? E cara, aí ele me sacudia, eu acordei no meio da Que noite com loucura, um sonho. gente. Eu corri, liguei o Ah, computador e troquei o título na capa do livro. Troquei o título na primeira página do livro. E aí salvei foi seu primeiro e livro, foi o meu né? primeiro livro. E aí no outro dia cedo eu ia levar o livro para a gráfica. Uau! E aí, tanto que no orçamento na gráfica, o título não é Elétrico, Neurótico Sem Juízo, está lá salvo. Sa- A Mais Louca Peripécia do Cabeça Oca. Foi um sonho. Eu troquei chegou a me e arrepiar aqui agora pois essa é, história, Que viu? louco, né? louco, Meu primeiro né? livro. Um outro Que sonho que eu relação. tive foi do Cabeça Oca em Terra Ronca. Ele com um monte de bichinhos, os pequenos, e eu ficava sem entender, o sonho longo, assim, com uma história completa. Eu acordei com aquela história e fui pesquisar, o que é isso, o que é isso? Eu não achava, sabe que é um duende? Não é um duende, é diferente de um duende. E nada batia com o que eu sonhei. Até que eu encontrei nos livros de William Shakespeare os bichinhos que eu tinha sonhado, elfos. Eu Olha, sonhei com Cabeça Oca Caramba. no reino dos elfos. E eu fui pesquisar sobre elfos, e os elfos que todo mundo conhece são grandes e bonitos. E os elfos que eu sonhei eram feios e pequenos. E eles estão retratados nos livros de William Shakespeare. E aí eu fui escrever, então, toda a história e virou uma graphic novel, que é uma novela gráfica, que já tem 2 partes publicadas, que é o Cabeça Oca em Terra Ronca. Então já tem a primeira parte 1, a parte 2, cada um tem 100 páginas, e o ano que vem vou lançar a terceira, que completa a trilogia, que é o Cabeça Oca em Terra Ronca. Uma super história Que que interessante, viu? veio inspirada num sonho. um sonho, E né? aí no sonho, eu dava uma entrevista para um jornal europeu falando sobre essa minha experiência com os elfos num sonho que eu tinha tido. Olha que coisa maluca. E hoje você está contando isso aqui pra Hoje gente. eu tô contando aqui pra vocês. Oh, legal. Agora, além do Shakespeare, né, que acabou de que te influenciou, o Maurício de Souza foi um grande influenciador, né, na sua Com carreira. certeza. Eu sempre fui também apaixonada, considero você o nosso Maurício de Souza, tá? Obrigado, que E honra. assim, pelo seu talento. E você, quando ele fez 50 anos de carreira, ele fez um convite para você, não foi isso? Fez um Como convite é para que mim. foi isso, assim? Que incrível!
Então, Você chegar no Maurício de Souza não é para qualquer um. pois é, o Maurício, ele veio a Goiânia, em 2002, por aí, para um museu, da Turma da Mônica. A exposição que ele ia fazer, é isso. A exposição foi ali no Bosque dos Buritis. E eu fui até lá para encontrá-lo. Eu tinha mandado para eles, o meu primeiro livro. Foi 2003. Foi quando eu lancei meu primeiro livro, foi isso. Foi 2002. Eu tinha lançado meu primeiro livro, mandei para ele, e ali no livro eu escrevi assim, eu escrevi uma cartinha: Maurício, sou seu fã desde pequeno e tal, e eu queria muito que você escrevesse um prefácio de um livro meu. E tudo bem. Logo em seguida ele veio a Goiânia para esse lançamento dessa exposição. E uma fila, assim, que dava voltas e voltas ali no quarteirão do Bosque dos Bosque. Buritis. Eu peguei a fila, mas a fila estava longa demais. Aí eu resolvi, aproximar dele só para dar um tchauzinho. Eu só: Maurício, eu sou o Cristi, do Cabeça Oca. Eu mandei um livro para você, você recebeu? Aí ele parou. Foi: você o autor do Cabeça Oca? É. Uau! Ele parou, ele subiu na cadeira e falou: pessoal, vocês aqui de Goiânia, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse rapaz aqui, ó, é o Cristi. Gente, que legal. Ele é autor do Cabeça Oca e ele vai ser o sucessor do Maurício de Souza no Brasil. Caramba! Desse jeito. Só aplausos. Eu assim, eu só queria dar um tchauzinho para ele. Se menos, né? Aí eu assim, ganhei o dia. Fui embora para casa, assim, Mas como que não ganha o dia felicíssimo. também? Não ganhou só o O dia, não, Maurício né, de Cristi? Souza. Eu não tinha nem como Ganhou. registrar aquilo, né? É. Ficou na minha memória, eu fui embora para casa. Passou um mês, eu recebi uma carta do Maurício de Souza com um prefácio que eu publiquei no Cabeça Oca, Um Super Dentro de Mim. No ano seguinte eu ganhei prêmio de melhor livro infantil com esse livro. E ele escreveu dizendo que o Cabeça Oca, se ele não tivesse se enveredado pelos caminhos da Turma da Mônica, certamente ele teria criado um personagem como Cabeça Oca. E Caramba, eu Cristi. fiquei muito assim, muito feliz e muito honrado. Isso, aí ele começou a me convidar para eu conhecer o estúdio dele. Eu fui lá algumas vezes, passei um dia inteiro lá com ele uma vez e foi assim uma experiência incrível, né? Incrível, Surreal, né? surreal. A experiência assim de eu ir embora, ele chamou o táxi, eu ir embora e chegar na porta do hotel, eu vou virar para pagar o táxi. Eu falei: não, o seu Maurício pagou. Ah, Aquilo ali para mim foi algo que eu não tinha experimentado ainda, uma aham. gentileza daquelas, né? VIP total. Nossa, eu fiquei assim, me sentindo o mais importante da Terra. Popstar. Foi muito legal. Aí passou alguns anos, ele completou 50 anos e me ligou para me convidar para fazer uma história do Cabeça Oca encontrando a Turma da Mônica, no livro dele de 50 anos. Que legal, Então, cara. Uau! foi assim, Pô. foi incrível para mim. Foi uma honra muito grande. Eu acho que foi um dos momentos mais importantes da minha carreira, ter participado disso, né? Ele é muito bom, né? Ele é maior, né? Um dos E aí, maiores. foi assim, nem sei o que falar, foi maravilhoso. Mais uma vez, coisas do destino, né? Você viu a fila muito grande, Cristi, aí você falou: vou dar só um tchauzinho ali, Pensou, ele e subiu no sair a francesa, banco. né? E de repente ele sobe na Uau! cadeira e fala: gente, Inesperado, exatamente. Eu fui pensando uma é, coisa e a vida tinha me preparado outra, mais né? uma vez é o cabeça oca É, menino de sorte. te direcionando, né? Menino de sorte. Por falar em cabeça oca, Cristi, o cabeça oca ele tem números expressivos aí, né? São mais de 600 mil cópias, né? Ao longo desse tempo todo aí, desde quando começou, como é que ficou a estrutura da equipe hoje, né? Eu
eu participei de alguns lançamentos, né, do seu trabalho, né, e ali observei já que você já tinha um staff muito bem estruturado para poder te auxiliar, né, na construção desse lançamento, né. E hoje como é que está essa questão dessa estrutura, né, da sua equipe? Hoje você é um empreendedor também, você tem outros projetos, né, então como é que funciona hoje o seu dia a dia, enfim, esse trabalho, essa divisão de tarefas dentro do seu dia? Porque o seu dia é bem corrido, né. E a gente até agradece você ter conseguido abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente, né. Olha, as coisas mudaram bastante nos últimos tempos. Assim, vem Quando tudo eu de digo você ainda, A a criação. criação sim, toda? sim, Ah, tá. sim, a criação Nossa! ainda Então é demanda de eu ainda não abri mão, uhum. eu ainda estou brigando, minha Seu equipe está dia tem que brigando ser comigo. seu dia tem que ter 30 horas, né. Então, e tem dias que às vezes não flui, não s fica mais Aham. complicado e tal. E um exercício eu faço todo dia uma tirinha, todo dia mesmo. Sábado, domingo, todos os dias eu faço uma tira. É um propósito meu, é um treino para minha mente. Eu não quero que minha mente enferruje, eu quero minha mente sempre, eh exercitada e pronta para criar coisas novas, né. Eh, quando pouco antes, alguns anos antes do início da pandemia, 4 anos mais ou menos, eu saí do Popular, Uhum. continuei publicando, mas eu era editor de arte também, porque eu sempre fui muito curioso, então eu cresci lá dentro, né. E aí eu saí para me dedicar à minha carreira. E aí minha carreira deu um boom. Foi quando nós estreamos nos espetáculos teatrais, eu lancei agendas escolares, e o trabalho começou a crescer bastante. No Em 2019 para 2020 eu fiz uma sociedade infeliz com um pessoal que acabou me dando um grande golpe, e eu iniciei a pandemia quebrado, quebrei. Puxa, Me tiraram tudo, Que caramba, tudo, loucura. tudo, mas tiraram tudo em termos Não financeiros. tiraram a tua arte, uhum. né, isso Não aí. tiraram, esqueceram de levar a caneta. Esqueceram de levar a caneta. E aí papai não pode ficar quietinho, né. Eu comecei a trabalhar muito, muito, eu aproveitei muito a pandemia, eu criei bastante, traçamos muitos planos, e a minha família começou a trabalhar comigo, a minha casa, e nós demos a volta por cima. Começamos a sair da pandemia e sair dessa situação onde teve um momento que a gente não conseguia pagar o contador da empresa. E aí a coisa foi assim, deslanchando de uma forma que nós começamos a contratar, 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 contratar a equipe, crescer novamente. Hoje nós temos 15 funcionários na nossa equipe. A nossa tira é publicada em 4 línguas, em português, inglês, espanhol e italiano. Caramba. Eh, São já 40 livros publicados, nós temos uma loja física, a nossa loja online começou a bombar Uhum. durante a pandemia, e aí transformamos em loja física. A loja física começou a dar certo, já onde nós estamos hoje é uma área grande, são várias salas, já não está mais cabendo a gente, já estou procurando um outro lugar, pensando em construir uma sede, e em levar a nossa loja para shoppings. Sua loja física é onde? Fica na rua 55, no Uhum. centro, abaixo do Estádio Olímpico, Certo. antes da 74. E nós temos trabalhado bastante e tem surtido muito efeito, e a gente está crescendo muito. Nós, lançamos agora nosso novo espetáculo teatral, que nós vamos, estrear para o público em 2023, que, vem junto com o livro Razões para Viver, é um livro bilíngue, onde a gente trata de situações como
depressão e suicídio, Esse aqui, ó, Uhum. galera, olha que show, ó. mas numa linguagem voltada para o público infantil. Como que o Christie trabalha um tema tão complicado como esse? Uma vampira moderna chega no bairro da turma do Cabeça Oca. E ela é moderna. Ah. Essa vampira, ela não suga mais o sangue, ela suga das pessoas Ah, a vontade de viver. E aí, Pô. quando ela suga essa energia das pessoas, as pessoas ficam sem disposição, sem alegria, desligadas. Elas se desligam. Então, elas não têm vontade de fazer nada. E aí, como combater um inimigo desse? Como vencer alguém assim? Essa vampira, ela tenta fazer isso com a turma do Cabeça Oca, ela tenta fazer isso com o Cabeça Oca. Só que não funciona com o Cabeça Oca. Mas por quê? O que o Cabeça Oca faz Diferente que de não funciona. diferente das outras pessoas, né? E aí vem um grande segredo do livro, que são as razões para viver. E ele tem essas razões, né? O Cabeça Oca, quando ele vai para a escola, se ele está com uma blusa de frio e tem uma pessoa com frio no caminho, ele tira a blusa e dá para a pessoa. Se ele tem um brinquedo sobrando, ele divide com quem não tem. Se ele está ali em casa, começa a chover, ele toma um banho de chuva. E aí ele começa a mostrar uma série de coisas que são as razões que nós temos para viver. E essas razões, elas criam essa camada de proteção no coração da gente. Então, Que magnífico, cara. é uma forma que a gente vai descobrindo de lidar com algumas Você vai coisas abordando com ruins. sutileza, né, temas tão difíceis para serem discutidos, É porque né? você sempre deu essa visão, tanto política como social, né, pro Cabeça Oca. Até a Mariana, né, ela tem essa Eu sabedoria. Eu brinco muito, eu gosto muito de divertir, mas eu gosto também de colocar os meus valores e aquilo que eu acho que é importante e que precisa estar presente na vida das crianças. Por exemplo, o Biel, ele tem um abraço de 6 segundos. É o grande superpoder do Biel. O Biel, quando alguém está triste, ele dá um abraço de 6 segundos na pessoa e desmonta a pessoa. E a pessoa abre um baita de um sorriso, né? Então, quando a gente dá esse abraço de 6 segundos em outra pessoa, que às vezes está precisando de um abraço como esse, transforma o dia dela. Assim como eu quero que a minha tirinha transforme o dia da pessoa, às vezes coloca um sorriso na vida da pessoa, ou ela fica pensando ali naquilo o dia todo, um abraço também tem esse poder, né? Eu estou trabalhando, por exemplo, agora uma saga que é o Cabeça Oca esqueci agora o título. Mas Cabeça Oca no Multiverso da Loucura. Ah, Lembrei. que legal. Como que é o Cabeça Oca no Multiverso da Loucura? O Cabeça Oca, ele descobre que ele é um personagem de histórias em quadrinhos. E aí, quando ele descobre que ele é um personagem de histórias em quadrinhos, ele sai da tirinha e ele vai tentar descobrir o que existe por trás da tirinha. Aham. E ele acaba entrando em outras tirinhas. Ele entra na tirinha do Snoopy, ele entra na tirinha do Cebolinha e da Mônica, ele entra na tirinha do Garfield. Ele conhece outros personagens e ele vai descobrindo que existem outros universos além do universo onde ele habita. E aí, nessas idas e vindas, ele acaba levando uma coelhada lá da Mônica, na tira da Mônica, e vai parar em 1989, na primeira tirinha dele. E quando ele chega lá, ele encontra o Cabeça Oca daquela época. Só que ele não reconhece. Ele não Olha se só. reconhece. Porque ele mudou. Que legal, Então, cara. assim, eu vou trabalhando de uma forma divertida,
mas eu vou levando alguns pensamentos que estão por trás da tira. E que alguns pensamentos filosóficos, mas que estão ali por trás e que, se você for analisar com mais cuidado, você vai acabar encontrando. E esse encontro é que, quando a pessoa percebe isso, ela não encontra mais com cabeça oca. Ela encontra comigo. Aí a gente acaba tendo algum diálogo, né? Essa é boa. Que grande viagem, né, Isa? É. E- São Igual as essa minhas viagens. tirinha, só queria dar um parênteses aqui que eu adorei, da Mariana, que ela fala que queria crescer, queria ser grande para poder sentar no banco da frente. Aí a mãe pergunta, mas por quê que você quer crescer? Não, porque aí sentando na frente eu posso escolher a música que eu quero ouvir. Fantástico. Porque, tipo assim, lá atrás ela não pode ter esse poder, né? Exatamente. E ninguém às vezes pensa Fantástico. nisso, né? Adorei isso. Essas E... histórias, Ah, boa parte delas são inspiradas em fatos reais. eu imaginei isso. Eu tenho 3 filhos. A Mariana, que é a mais velha, o Gabriel, que é o Biel, na história, e a Manuela, que é minha caçula, de 8. A Manuela, então, nossa, é uma tirinha ambulante. Ela, ela tá sempre soltando, ela que soltou essa Essa é fantástica, pérola. né? Sentar no banco da frente para ouvir a música preferida, Pra ela né? poder mexer no rádio, trocar. Não, essa não tá boa. E veio num dia legal, porque hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, dia 7, se comemora o Dia Mundial do Rádio. Mundial do Rádio. Radialista. Exatamente. Dia do Olha! radialista. Exatamente. Só porque ele é Parabéns, radialista, Augusto. ele tem que falar, Tem que né? comemorar, né? Ele tem que É, falar. Mas que legal. Tanta coisa, né, que a gente tá Muito legal, descobrindo, assim, né, essa do Christian. construção de tudo, né, Cristian? São 33 anos que a gente viaja em tudo que você está falando aqui, né? A gente vai se emocionando junto com você com essa construção, né? E mais uma vez você revela algo aqui que é impressionante, né? De você se ver praticamente sem Da recursos, dificuldade. né? Diante de uma dificuldade, novamente você se reinventa, né? Com aquilo que você vem desde criança desenhando, construindo, né? Observando seus filhos hoje e transformando tudo, né? Nessa história maravilhosa, né? Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Dentro disso aí tem um parênteses que eu acho que é importante colocar. Eu cheguei a pensar em parar nesse Nossa. período. Cheguei a pensar em parar. De 2019 para cá, Cris? No período de Da pandemia, 2020, né, que ele quando eu fui roubado. Sim, sim. Quando nos enganaram e deram um golpe na gente, os ex-sócios da empresa. Naquele momento eu cheguei a pensar em parar. E aí, eu não tinha como contratar um advogado. E os advogados que eu tinha amigos não me ajudaram como eu precisava. E então, assim, eu não movi uma ação, não aconteceu nada nesse sentido. Eu estava muito para baixo mesmo, arrasado. E aí, teve um momento em que eu estava passando, né, o celular, ali no Instagram, eu acho, e eu vi o padre Fábio de Mello falar assim: olha, há momentos que você precisa perder para ganhar. Olha, essa frase, Ficou. na hora, ela bateu tão forte no meu coração. Falei, gente, é isso. Perder para ganhar. Eu virei para minha esposa e falei, amor, você vai achar que eu tô louco. Mas eu vou abrir mão de tudo. Tudo. Tudo que nós temos para receber. Você tá louco? Eu tô. Nós vamos abrir mão de tudo e nós vamos recuperar tudo de volta. E ela ficou assim me olhando e falou, olha, eu acredito em você. Vamos fazer isso então. Eu abri mão de tudo, virei as costas para o que estava acontecendo, virei as costas para tudo que eu tinha para receber, não era pouco, era muito. No dia seguinte, eu fui convidado para assinar um contrato. E aí, de lá para cá, a coisa virou de uma forma
maluca, que eu não tinha vivido, que eu não tinha experimentado. E E a frase fez todo sentido, né? faz todo sentido. Perder para ganhar, perder para ganhar. Quando é seu, ele volta. Que a Quando é pessoa para fica ser agarrada nessa energia não dá, negativa. você não pode ficar preso aqui querendo Não dá. e tentando ou tirando de alguém. Você vai perder. Vai perder. Se você tira o que não é seu, você vai perder. O que é seu, ele volta, ele vem. Você não precisa correr atrás. Vai vir. A vida traz de volta. O fato de estar vivo, né? Você poder ter a oportunidade de começar a Recomeçar. reescrever, né? A sua história, né? Isso é muito legal, né? E você Muito, teve esse muito. insight, né? Através de um vídeo que você assistiu e Pois que é, não foi acionou um assim, gatilho alguém me muito mandou. importante, né? Foi algo, Isso, foi Christian. muito forte para mim, muito importante. E eu vejo hoje o resultado do que aconteceu comigo. E eu pensei muito sobre isso. Essa história de ter, de não ter, de perder, de ganhar, o que é seu e o que não é seu, né? Então, às vezes a gente perde alguma coisa e a gente fica desesperado. E às vezes a vida está tirando de você algo e levando para longe, porque ela não quer que você fique com aquilo, ela quer te trazer algo melhor, né? Aquilo não te E faz às vezes bem. alguém te arranca aquilo e você fica desesperado também, mas não precisa se desesperar, porque se aquilo é seu, vai voltar para você, né? E eu sou muito grato a Deus, eu sou muito grato à vida, porque tudo que eu fui conquistando foram presentes, tudo presente, né? Assim, eu não precisei tomar de ninguém, eu não precisei puxar tapete de ninguém, nunca precisei de fazer nada disso. Eu sempre fui agraciado com essas coisas. Elas foram chegando, elas foram acontecendo. Eu sinto que eu ainda estou numa parte do caminho. Tem muita coisa ainda para vir. Ah, Cris, como que você ficou quando você viu o seu primeiro espetáculo? Eu olhei e falei, olha, missão cumprida, vamos para a próxima. Sabe? Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer para mim, que eu sei que vai acontecer, mas eu olho de uma forma muito tranquila. Se for para acontecer, vai. E na hora que acontecer, obrigado. Eu sabia que isso ia acontecer. Tinha que Agradecer acontecer. também, Faz parte do caminho, né? Resiliência, né? Gratidão, empatia, né? Muito Christian? importante. Então, Muito importante. Ser em grato tão pouco no tempo pouco e no você muito. conseguir reconstruir, né? Tudo isso aí, então é mais um fator que faz com que nós consigamos assim ter uma admiração muito grande, né? Você Pelo ser humano, né? é um artista muito premiado, mas você também é uma pessoa que merece todos esses prêmios, né? Como pessoa, pelo tudo que você está falando aqui pra gente. Obrigado. E assim, entrando nesse assunto dos prêmios, você já recebeu vários, né? Que você nunca imaginou. Tem algum que fica assim num lugarzinho especial, assim, da tua estante, que você fala, esse aqui vai ficar aqui? Tem. Tem, que é o de mestre do quadrinho nacional. Esse eu nunca sonhei que eu pudesse ganhar esse prêmio. Não fazia parte dos meus planos, nenhum prêmio fazia. Mas o de mestre do quadrinho nacional, mestre do quadrinho nacional, ainda sou aprendiz, né? Estou aprendendo ainda. Mas eu fiquei muito honrado. E para mim foi muito importante, porque anos antes, eu tinha sido indicado para um prêmio em São Paulo, um prêmio muito importante também, e eu não ganhei. Eu estava sentado, eu só fui porque o Ziraldo me chamou. Ele falou, vem. O Ziraldo é meu amigo também, outra amizade. Os amigos, assim, bem, né, simples, né, Pouco premiado básicos, também. Todo contrato que eu ia assinar, eu ligava para o Ziraldo. Ziraldo, a gente foi ficando amigo ao ponto de eu ligar para ele e perguntar, quanto você acha que eu cobro? Você acha que tá bom? Você acha que assim fica legal? Consultoria. Ele era o meu consultor. Guru, né? Meu guru. Guru. E aí ele, olha, vem porque a chance de você ganhar é muito grande. Você tem que estar lá se você ganhar.
vai ficar muito chato você ganhar esse prêmio e você não tá lá. Eu falei, tá bom, então eu vou. Eu fui e não ganhei. Mas fiquei contente demais de ter participado do evento, né? E ser um dos indicados. E aí, após o evento, teve uma festa em que uma das pessoas ligadas ao evento estava na mesa com a gente e falou: olha, você quase ganhou. Você não ganhou. Sabe por quê? Foi por quê? Porque você não é do eixo Rio-São Paulo. Se você tivesse no Nossa, eixo Rio-São Paulo, que louco. certamente você tinha ganho. Aí você falou, vou mudar hoje. Tô brincando. Não. Eu levantei e fui embora. Eu não vou mudar de Goiânia. Não vou embora. Eu já fui convidado para ser editor de arte da Folha de São Paulo, há uns anos atrás. Aliás, nunca contei isso para ninguém, em entrevista, em lugar nenhum. Fui convidado há uns anos atrás e não aceitei, não quis ir. Eu me senti afrontado naquela época. E aí, quando eu voltei, fui embora, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa de útil pelo meu estado. Foi quando eu escrevi o Cabeça Oca no Mundo de Cora Coralina. Eu lancei o Cabeça Oca no Mundo de Cora Coralina, foi meu primeiro livro nesse sentido. E aí, no ano seguinte, eu ganhei o prêmio de melhor livro infantil. Ótimo, fiquei maravilha, ótimo. E depois disso, eu lancei o Cabeça Oca em Goiânia, Cabeça Oca em Goiás, Cabeça Oca Morim das Cavalhadas. E aí, quando eu recebi o prêmio de mestre do quadrinho nacional, eu preparei um baita no discurso. Nossa! Lá estavam, assim, as grandes referências da área de quadrinhos. E eu subi e eu falei, olha, esse prêmio eu devo ao meu estado. Eu sou goiano, de Goiás, e eu estou aqui hoje, no Memorial da América Latina, recebendo um prêmio de mestre do quadrinho nacional. Alguns anos atrás, me disseram que para ganhar um prêmio, eu precisava estar no eixo Rio-São Paulo. Desculpa, pessoal, eu quebrei o protocolo. Eu não sou do eixo Rio-São adorei. Paulo, eu sou de Goiânia. Pé rachado. Pé rachado, de Goiânia. Né? Tenho dedicado meus anos escrevendo a história do meu estado, escrevendo a história da minha cidade e não me arrependo. Alguém tinha que fazer isso. E a reação da plateia, qual foi? Nossa, me aplaudiram de pé. Nossa, que legal! Porque, por mais que você esteja ali, no eixo Rio-São Paulo, poucos são paulistanos, cariocas, né? Muitos vêm do Nordeste, do Sudeste, E a do gente precisa Sul. acabar com isso. acabar Você com não esse- precisa estar em São Paulo, Rio, para fazer sucesso. Ainda mais hoje, né? Para ser grande, ou para ser importante, ou É. para ter um trabalho relevante. Não precisa, ainda mais nos tempos de internet. Sim. Né? Isso, para mim, foi eu acho que é um muro quebrado, e esses paradigmas E precisam você ser inseriu o derrubados. Cabeça Oca na Cora, em Goiás, só de Todo mundo, vingança. exatamente. Goiânia. Vou Querem me ler Cabeça Oca? vingar. Vai ler a história de Goiânia, vai ler a história de Goiás, vai ler o Cabeça Oca lá. Gostei. E Né? você levou isso pro mundo, né? Goiás hoje ele é conhecido por conta. Eu queria ser uma gota no oceano, ajudar na E o divulgação do reconhecimento nosso local estado. aqui, no estado de Goiás, o Cris. Nossa, é fantástico, fantástico. Hoje eu recebo mensagens do estado inteiro, professoras da rede pública, da rede particular, que utilizam os meus livros para alfabetização das crianças, que utilizam os meus livros como elemento paradidático. Hoje existe uma força muito grande no meu trabalho dentro das escolas. As crianças conhecem o meu trabalho, elas não me conhecem mais como Cabeça Oca do Popular, elas me conhecem como Cabeça Oca dos livros. Dos livros. Hoje eu sou conhecido como Christian, autor dos livros, O escritor. o escritor. E teve até a história que você estava, a primeira vez que você foi dar autógrafo, ou alguma vez que você viu uma fila, né? Que você falou, gente, Então, mas foi a primeira vez que eu percebi que as pessoas o gostavam seu do que eu fazia. sucesso, né? Porque uma coisa, você recebe carta,
Mas assim, você vai lendo ali as cartas, você não tem contato com uma pessoa, né? Aham. E aí me chamaram para Eu para adorei falar, essa história. me chamaram para falar numa escola. Era uma escola de 2 andares. E eu fui assim, eu falar? É, vem falar e tal. E fiquei assim, com muita vergonha, né? Eu sempre fui meio tímido, assim. Eu gosto de falar, mas eu sou meio tímido. Mas se vejo gente demais, eu fico meio com vergonha. E aí tinha muita gente para assistir. E eu contei a minha história. Só agora você podia dar uns autógrafos pra gente. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Olha, Acontecendo. você assina o seu nome. Mas assinar meu nome? Pra quê? Que pessoa vai querer meu nome? Olha, escreve aí o seu nome, todo mundo vai querer pegar o seu nome escrito pela sua mão. Eu achei aquilo engraçado. Eu falei, gente, quem que vai querer pegar um papel com minha letra? Todo mundo vai querer pegar. Pô, Eu falei, tá bom. Aí eu fui, sentei. Eu falei assim, ó, se você quiser também fazer um desenho aí, você ia fazer o maior sucesso. Eu falei, sério? Sério? Aí tá bom, eu vou fazer um rostinho aqui. Aí eu comecei a fazer um rostinho, esse é meu nome. Fazer um rostinho, esse é meu nome. E aquela fila não acabava. Aí eu olhei pela janela assim, uma multidão lá embaixo e a fila descendo, virando a esquina, a Adorei. fila. Eu falei, o que que tá acontecendo lá fora, né? Quem tá aí, né? Quem que tá aí? Que esse movimento aí? Aí eu falei, não, o pessoal ficou sabendo aqui no bairro que você ia vir, e nossa. aí todo mundo veio para pegar seu autógrafo. Eu falei, esse pessoal veio me ver. Foi veio te ver. Celebrity. Gente, eu parei, eu olhei, eu não acreditava naquilo. Porque era muita gente. Não era pouco, era muita. Eu- E a fila, assim, ia lá embaixo e virava. Então eu não sabia nem onde que ia dar. O Aí você pensou, Maurício, será que essa caneta vai dar, né? o Maurício de Souza tinha razão, Não, eu né? assinava com lápis. Tô Eu nem usava sacaneando. caneta para autografar, não tinha, eu não pensava nisso. Ah, cara. E aí, sabe, era de manhã. Eu acabei, era assim, 3 da tarde. Eu Mais fui uma vez foi embora. sem almoço. Mais uma vez, eu já fiquei muitas vezes sem almoço. Muitas vezes sem almoço. Muitas mesmo. Mas foi por uma boa causa, né? Com Foi. certeza essas pessoas devem ter, algumas delas ainda guardam isso, Ah, viu, com Cristian? certeza. Já encontrei gente, já fui em escola Aham. com desenho meu em quadro, coisa assim de 20, 25 anos atrás, Que maravilha, 30 anos atrás, sabe? caramba. Coisa bem antiga. É engraçado, te emociona, né? Eu tenho um profissional de rádio que ele ia na rádio me Aham. visitar Quem cedo madruga passa o e dia. me pediu para que eu assinasse uma capa de um CD, alguma coisa, assinar para CD, né? Aí eu fiz uma dedicatória e entreguei para ele, cara. E agora, ano passado, ele me mandou uma foto, falou: tenho guardado até hoje. E ele se transformou em profissional, Caramba! ele realizou o sonho dele de trabalhar em comunicação, em rádio, e se formou em jornalismo e tal. Falou: tenho guardado até Olha hoje, só. cara. Mas olha que legal isso. É. Eu já conheci tanta Esse desenho gente. você que fez? Esse aí, não, esse foi o Mariozan. Mário Zan? Ele me Grande caricaturou. Gente, olha que legal. Perfeita caricatura. Eu gostei do título, né? Quem cedo madruga, passa o dia com sono. Essa é a minha vida, essa é a minha Adorei história. isso. E é real, né? Olha, a vida inteira eu tentei escapar de acordar cedo, mas a E o vida cabeça inteira. louco tirando um soninho aqui também. O cabeça oca, ele vive assim. Ele tá lá, né, naquele vácuo, né? Ele Alô, alô, ele é alô. desses. Dorme em sala, detesta segunda-feira, tem dificuldade para levantar, dificuldade para levantar cedo. Esse é É uma ele. figura, gente. É um pouco Cabeção. de você também, né? É um pouco de mim. Porque hoje eu percebo que você é um workaholic mesmo, né, cara? É. Você não tem horário, né? Não tenho. Eu estou treinando. Esse ano eu comecei a treinar para dormir cedo, porque meus Aham. meninos mudaram o horário, agora estão estudando de manhã. Então, eu falei, bom, eu vou começar, porque eu gostava de desenhar até 3, 4 da manhã. Era o melhor horário. Gente, vocês não estão entendendo. Todo mundo dormindo. Trabalhar
de 1 às 3 da manhã é maravilhoso. Concordo. É bom demais. As minhas maiores inspirações são de madrugada. Então eu continuo tendo elas, mas eu acordo com a inspiração. Mas, eu precisei começar a treinar para dormir mais cedo, mas só que o meu mais cedo é 1 da manhã, 2, aí eu acordo 6, aí o dia é difícil. Aí a gente, você já falou sobre isso também, né, sobre o Elétrico, Neurótico e Sem Juízo, que foi seu primeiro livro. Você escreveu vários outros depois. Assim, Cris, fala um pouquinho sobre a construção desse livro, sobre momentos de insights que você teve. A gente falou sobre Terra Ronca também, né, que você teve importantes participações. Essas participações para a construção disso, né, conta um pouquinho de como é que surgiu, lá do início e tal, que você acordou na madrugada ou você já estava acordado e falou: Pessoal da Disney, "É, parece. tem uma". Existem várias histórias, né, são 40 livros já e tem mais 3 prontos para sair. O meu primeiro livro, eu demorei 3, 4 anos para lançar. Eu fazia e desmanchava ele o tempo todo. Eu nunca achava que estava bom. E quando eu mostrei então para a Cissa falou: "Pode fazer outro". Eu fui lá Nossa, e desmanchei tudo, fiz tudo de novo. Então, assim, eu sempre fui muito aplicado com minhas coisas. E para conseguir fazer livros, eu também fazia de madrugada. Então, a madrugada foi minha amiga durante muito tempo. E durante muito tempo eu fiz tudo sozinho. Em algum momento eu comecei a trazer outros artistas para me ajudarem a fazer o meu trabalho. Então eu comecei a contratar colorista para dar um trato melhor para as cores. Eu comecei a contratar um arte finalista para fazer uma arte final diferenciada nos livros. Então, assim, você vai incrementando, e aí, de repente, eu comecei a contratar ilustradores de renome nacional, gente que eu admirava na minha infância, que eu queria ver fazendo cabeça oca, né. aham. Foi quando eu fiz Terra Ronca, eu contratei para fazer o primeiro o Watson Portela, para desenhar, e o segundo o Gustavo Machado. Os 2 eu era super fã dos 2, eles trabalhavam nas Aventuras dos Trapalhões, Uhum. e eles fizeram um livro muito premiado, que é o De Volta para o Futuro. Então assim, eu era muito fã deles, e vê-los fazendo, para mim, foi o máximo. Mas o mais legal da história aí, foi a capa do Terra Ronca. Terra Ronca tem muita história, É. porque, quem fez a capa foi o capista oficial da Disney. O capista oficial da Disney chama Andrea Freseiro, é um italiano. Uhum. Eu entrei em contato com ele, eu mandei um e-mail para ele, falei assim: "Ah, vai que cola, né". Eu mandei: "Olha, esse é o meu trabalho e tal, eu escrevo, publico já tem um tempo, já tem vários livros publicados". Aí ele me respondeu, falou: "Nossa, que trabalho maravilhoso, que lindo, amei seu trabalho. Eu nunca fiz uma capa para o Brasil, nunca, Olha. Caramba. nunca. E olha, eu tenho um sonho de fazer uma capa para o Brasil. Ah, E eu nossa. queria fazer uma capa para um livro seu". Nossa. Simples assim. Aí eu falei: "Olha, e agora? Pronto". Agora, e Mas ó, agora? eu tô com um livro que eu ainda não tá pronto, mas eu queria te mandar uma parte dele para você dar uma olhada, que é o Cabeça Oca em Terra Ronca. Dá uma olhada, porque de repente você gosta e faz a capa dele. Na hora que ele viu, uau, 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 já riscou e já mandou um rascunho. Falei assim: "Dá uma olhada". Eu fiquei Já muito gostou. empolgado, eu amei a história, e ele já riscou, eu falei: "Nossa, eu amei essa capa, pode fazer". Cara, quando chegou a capa, foi um tapa na cara. Eu fiquei muito empolgado, muito feliz com o resultado. Lindíssimo o trabalho dele, então, assim,
foi para mim uma Ele teve honra peso muito no grande. lançamento que vocês fazem em italiano também, ou foi coincidência, assim? Não, foi coincidência. Eu gosto muito da Itália. Tá. Assim, eu acho, se tem um lugar que eu gostaria de morar, seria na Itália. Sempre achei bonito o jeito deles falarem, né? Acho lindo. Então, Não entendo nada de italiano. eu Fala italiano? entendo uma coisinha ou Né? outra, porque eu fico. Uma coisinha ou outra também, né, Isabel? Luz, para de Coisas de mentir. músicas assim e tal, mas eu admiro muito a Itália por conta da minha criação, né? Como eu venho do Sul, né? Aham. Lá tem esse Tem convívio muito muito italiano, Tem, é né? próximo dos verdade. japoneses com os italianos, Verdade. né? E a imigração é muito parecida, né? Eles foram para o cultivo do café na época, lá no interior de São Paulo, e Aham. os japoneses também, acabaram indo para o interior de São Paulo, entraram em Minas, e aí chegaram até Goiás também, né? Então, tem muito, Tem tem influências. influência muito, assim, muito próxima. Eu tenho muitos amigos, assim, da colônia italiana, são amigos especiais mesmo. Muito carinho. Que legal. A Itália é maravilhosa, eu tenho uma Então, admiração. se eu pudesse, se fosse para escolher um local E para você tem um morar, público cativo lá hoje, né? tem muita gente que acompanha, que segue. Você interage com esse público lá? Um pouco. A tradutora do Cabeça Oca, ela é uma fã alucinada no Aham. Cabeça Oca, né? Então a gente está sempre conversando. Estamos sempre conversando e ela é muito Como é que empolgada. se chama lá o Cabeça Oca na Itália? Testa em área. Castagnari. Que é como se fosse uma cabeça de vento, cabeça voada. Que E no bacana. Algo assim. espanhol? Em espanhol é cabeza hueca. Cabeça hueca. É, cabeça Cabeça hueca. la banda de testa em área e a Cabeça turma do Oca. Cabeça Oca, eu não sei como é que é a turma, eu esqueci. Mas é E cabeça tem inglês hueca. E também. tem inglês também. Em Que- inglês é Cuckoohead. Cuckoohead? The Gang of Cuckoohead. Legal. E esse livro ele tá em inglês e português, né? Esse. Sim, já é o terceiro Razões livro para bilíngue. Viver. Terceiro livro bilíngue que eu lancei com a turma do Cabeça Oca. Já tem um quarto livro aí pronto também, que é um dos 3 que eu falei que eu vou lançar. E nós estamos também com um livro para lançar em italiano, que é o Amicizia Você já per foi na sempre. Itália, Cristi? Não, ainda não. Não, ele falou que tinha vontade, né? Eu tenho vontade de ir lá, mas eu vou acabar indo. Tem um livro que está pronto para ser lançado lá, e chama Amicizia per sempre, que é o Amizade para Sempre. É um livro da Mariana com as Mariana. primas. Aham. Inclusive, eu tenho esse autografado lá para minha filha. Ah, é? Pois é, esse livro, ele vai sair na Na Itália. Itália, que Aham. bacana. Na Itália eu já tenho um outro também que eu publiquei, que é inédito no Brasil, que é Manchinhas para que te quero. Que é um livro onde a Mariana e o Biel estão todos pintados com canetinha. Desespero da mãe, eles tentam se esconder, eles tentam fugir, estão todos rabiscados e é bem Isso divertida a aconteceu história. com você? Olha, a minha pequenininha, um dia eu cheguei em casa, ela estava se pintando, então aí eu tive essa ideia de fazer. Tava igual o braço da Isabela aí, né? Igual o braço da Repara, não, Isabela. ele adora pegar no meu pé. É assim. Só que Ele me ama, só pode ser isso. essa Só história pode foi ser essa interessante, parte. porque eu perguntei para os pais como fazer para tirar a mancha. E aí um monte de gente começou a escrever para mim, olha, usa tal produto, faz de tal jeito, faz de tal jeito. Aí depois que a saga terminou, eu fiz um pós-créditos, que eu gosto de fazer Aham. cenas pós-créditos, né? Eu fiz uma Pós-crédito. cena pós-crédito dele, a mãe lendo algumas sugestões. E ela dizendo, essa não funcionou, essa também não funcionou, essa aqui também não. Fulano de tal, essa deu certo, que eu fiz o teste lá em casa, né? E aí a que deu certo é a que eu publiquei no Nossa, final. pra tirar a mancha.
Dizem que tirar tatuagem dói pra caramba, né? E Dói, não é uma sessão dói só, né, mais do que Isabela? fazer, eu nem quero É uma saber. É, né? é laser, né? E aí são É várias sessões para laser. você poder conseguir. É. E assim mesmo, acho que não fica 100% não. Aham. É, né? Eu não nunca vi. Gente, ainda estamos quase acabando, ainda queria perguntar tanta coisa para o Cristi. O papo vai que Flui tão rápido, né? E flui. Boa, né? a gente está aqui mais uma vez agradecendo o Campai Blue, né, Isabela, pela Sim, locação, pelo todos os espaço, nossos né? parceiros. E agradecer mais uma vez. Ai, gente, estou muito feliz. Vai para minha estante. Cabeça oca. Sigam a gente, Amei. pessoal, a turma toda aqui do PodGoCast, a nossa página no Instagram, no Facebook, no TikTok, chama-se @Turma do Cabeça Oca. Em breve, nós temos uma página no YouTube, mas em breve, nós vamos inaugurar a nossa TV Cabeça Oca. Que Aguarde. isso, hein? Com certeza vão ter muitos episódios aí, séries interessantes, né, com toda essa história, né? Vem Porque muita coisa boa por Vamos aí. assistir, 33 anos, né, Isabela? com certeza. É. Mas então vamos finalizar, né? Ou a gente vai seguir? Vamos. Vamos fazer mais uma pergunta ou podemos finalizar? Pode fazer. Ah, a Adriana é. quer que A você. Adriana trouxe ali um quadro e a gente gostaria que você registrasse esse momento Quem aqui, sabe faz ao vivo. né, Cristi? Né? Pode trazer aqui. Pode vir, Adriana. Pode vir aqui, apareça aqui. É. Vamos lá. Como que vai ser? Aonde que eu posso Põe aqui em cima fazer? da mesa. Essas A gente canetas segura. Pega aqui, ali, vou dar né? conta de usar? Desenho Será que eu livre. vou dar conta de usar essa caneta? Pode ser assim? Pode, como você preferir. Cabe assim? Agora entra o dublê. Gente. Assim? Meu lado, tá fazendo desenho. É essa. Hã? Do seu lado, assim, isso aí. Agora tá bom, vamos lá. E o cabeça oca. Fazendo cabeça oca ao vivo aqui pra gente, né? Direto aqui do PodGoCast. Tem mais um episódio do PodGoCast aqui. Gentilmente, o Cristi Esse é Queiroz especial, hein? veio. Esse aqui vai para a nossa sede lá, né, Wagner? E para quem não sabe, no último dos primeiros lançamentos do Cabeça Oca, Pode contar o podre. oficial do lançamento. Aí Narra aí, Noguchi. Pois Narra. Não, mas eu tô aqui. Ah, você tá com Tô feliz, né? Eu tô vergonha? feliz de estar com o Cristi aqui mais uma vez e me convide de novo para os próximos lançamentos, viu, Cristi? Que eu vou Com estar, certeza. né, com o maior prazer participando desses lançamentos. A Gente, é facilidade muito como ele legal, né? constrói, né, Isabela? A facilidade como ele vai desenhando, vai fluindo, né? Aí, valeu. Oh! Obrigado. Valeu, Cristi. Pega aqui, Adriana. Pode. Código. Aí, Cristi. Todos os detalhes aí, né? Vai Detalhista. ficar bem bacana lá Toma. na sede do Muito PodGo show. Cast. Cristi, você falou sobre tantas coisas. Para a gente finalizar, eu gostaria que eu e a Isabela aqui, a gente pede que você deixe uma mensagem para esses jovens. Você tocou num assunto muito importante, né? Dessa ausência, dessa falta que às vezes as pessoas procuram num lugar tão distante e ele está tão próximo da gente, né? Então,
nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem aí para toda essa geração, essa galera que está chegando agora, né? Principalmente porque você falou que você, quando começou a desenhar, não tinha nem luz, você desenhava com vela. Com vela. E isso não Isso, foi né? motivo da sua desistência. É como se o amor mudasse tudo. O É, amor pela arte, por aquilo que. Então, acho que tem a ver também com isso, né? Hoje, a minha empresa, ela tem um lema e um selo, que é o amor muda tudo. Você falou e eu acabei me Uai, eu lembrando, botei essa pergunta sem saber. o amor muda tudo. É nisso que a gente acredita. Lá em casa, faltava tudo. Faltou comida, faltou luz, faltou banheiro, faltou vidro na janela, faltou chão, porque o chão era de terra batido. Faltou tudo. Mas não faltava papel, borracha, canetinha. O meu sonho estava vivo. Minha mãe sempre acreditou em mim. Sempre acreditou. Então, o seu sonho, não importa o tamanho que ele é. Hoje o Hamilton estava no Brasil uhum. e ele estava contando que ele, aos 5 anos, ele assistia Ayrton Senna correndo. E ele queria ser piloto por conta do Ayrton Senna. Olha quem ele se tornou. Então, o sonho da gente depende só da gente. Não adianta a gente esperar que alguém realize o sonho da gente. Quem vai realizar é a gente mesmo. Se você tem um sonho grande, meu sonho é pisar na Lua. Tá, vai lá, cara. Vai lá pisar na Lua, eu não vou. Eu não é a minha, não conte comigo. Mas vá, faça o que você tem que fazer. E faça o seu melhor. Não faça o seu pior. Como eu disse, aquilo que é seu, vem. E aquilo que não é seu, vai. Ame o que você faz. Ame o que você faz, ame o que você tem e faça o seu melhor. As coisas vão acontecer. Um beijo. O amor muda tudo. Nossa. Viva o amor, né? Obrigado, Valeu. viva. Mas... The sun